O que tem de especial no fato do rio Eufrates secar, que tem assustado cientistas e teólogos no mundo todo? É simples, a Bíblia diz que essa seca é um dos sinais do fim dos tempos. E é verdade que arqueólogos ouviram ruídos estranhos numa caverna revelada por causa dessa seca. Os sons são esses aqui. Isso é verdade ou mais uma farsa? Nesse vídeo fomos a fundo nessa história, para mostrar a você o que tem de verdade e o que é apenas sensacionalismo sobre a seca do rio Eufrates. Então você que já conhece o canal, pode ir caprichando naquele like. O rio Eufrates é um dos mais importantes do mundo. Tem uma extensão que atravessa Turquia, Síria e Iraque. Junto com o rio Tigre, eles formam a principal fonte de água daquela região. E isso desde o início da civilização na Mesopotâmia. Mesopotâmia, aliás, significa entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates. Ele é até citado na Bíblia como um dos rios que sairia do Jardim do Éden. Mas agora esse importante e outrora volumoso rio está secando e causando alvoroço. Isso porque esse seria um dos sinais do fim do mundo, conforme Apocalipse capítulo 16, versículo 12, que diz: o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se. O rio Eufrates tem 2.850 quilômetros de extensão, dos quais 1.230 estão na Turquia, 710 quilômetros na Síria e 1.060 quilômetros no Iraque. Ele recebe águas do rio Alcabor e também do degelo das montanhas, no sudeste da Turquia. Ele tem um fluxo de água irregular, ficando mais cheio na época das chuvas, em maio, e bem estreito com filetes de água nos períodos de estiagem, mas nunca havia secado completamente. Porém, o clima desértico, o acúmulo de sal no solo e as alterações climáticas fizeram o trecho do rio, que passa pela Síria, secar completamente. Isso aconteceu nos períodos de seca, em 2021 e em 2022. No período de cheia, o rio volta a correr. Porém, essa interrupção no fluxo arruinou o Vale Fértil na Síria, onde se produziam azeitonas, tâmaras e tabaco há séculos. Segundo estudos científicos, por meio de informações que verificaram as reservas de água no mundo, através de dados que são colhidos por satélites da NASA, houve uma grande quantidade de água perdida no rio Eufrates e no rio Tigre nos últimos 10 anos. A seca, segundo cientistas, pode se tornar cada vez mais significativa, chegando a situações extremas, causando morte entre a população daquela região. Mas o que exatamente causou a redução da água desse rio tão importante? Isso aconteceu devido ao Iraque não conseguir controlar a vazão dos seus rios, tanto Eufrates como Tigre, e a falta de infraestrutura para limpá-los, o que vem inclusive atrapalhando a recuperação econômica no país. Quase toda a água da região vem desses dois rios tão essenciais, que se unem e finalmente desaguam no Golfo Pérsico. Em todo o caminho, esses dois funcionam como os únicos mananciais de água potável e irrigação para as fazendas, enquanto o resto do país permanece no deserto. Uma grande parte da infraestrutura é usada para a produção de energia elétrica, distribuição de água e tratamento. Isso representa um grande número de represamentos e de desvios ao longo de toda a calha dos rios. Isso torna o sistema muito delicado. Mas para a arqueologia, pelo menos, foi uma boa notícia a seca do Eufrates em alguns pontos. É que muitas descobertas foram feitas. Uma delas foi na cidade de Aná, localizada no oeste do Iraque. Foi o surgimento de locais históricos, incluindo prisões e cemitério da cidade de Taubes, que remonta a uma época antes da Era Comum. Outra descoberta foi feita pelo Departamento de Antiguidades de Dohuk, na região do Kurdistão, no Iraque. Eles encontraram uma cidade do Império Mitanni, datada de 3.400 anos. Existem centenas de cidades e localidades históricas no Iraque, bem como um grande número de áreas atingidas sob a água ou no solo, que ainda não foram descobertas. O arqueólogo iraniano Mohammad Jassim relatou o surgimento de pelo menos 80 sítios arqueológicos devido à diminuição do nível de água do rio Eufrates. Mas uma dessas descobertas teria sido a mais assustadora. Sons estranhos vindos de uma caverna que estava submersa, mas apareceu pela seca do rio.
Isso viralizou na internet e fez teólogos e estudiosos da Bíblia se lembrarem de uma outra passagem importante do Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 a 15. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O som seria desses anjos presos? Para aqueles que não são cristãos, isso pode parecer apenas delírio religioso. Mas além desses sons, foram descobertas também, por causa da seca no rio, essas colunas que lembram uma construção antiga. Uma prisão, talvez? O fato é que o vídeo dos sons, apesar de assustador, não prova nada. Em nenhum canal onde há divulgação do vídeo, seja no Brasil ou fora, existe a menção de onde ele foi gravado. O rio Eufrates é imenso, como dissemos, passa por 3 países. Que sítio arqueológico é esse? Quem são esses arqueólogos que gravaram? E mais, os sons realmente estão vindo dessa caverna ou isso foi editado depois? Hoje em dia é muito fácil falsificar até vídeos que parecem reais. Imagine áudio. Mas é claro que não podemos bater o martelo, não podemos dizer logo que é uma fraude. Nesse canal a gente não faz isso. A gente pesquisa e tem a mente aberta. Mas devemos admitir que são poucos os elementos para que possamos cogitar que há uma prisão de anjos no rio Eufrates, ou que a seca dele seja o prenúncio do fim dos tempos. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente mostra para você o que tem de mais curioso na história e no universo. Até mais!